Olá, minha querida Rondônia, muito boa tarde. Você está no programa Hora do Povo e a gente começa fazendo aqui alguns agradecimentos à direção-geral de Nézia Albuquerque, a direção comercial de Adilson Honorato, a participação aqui de Rogéria, que acaba de sair aqui, deixa o lugar para o Adriano, do Henrique, o homem que a partir de agora cuida de colocar o nosso programa no Facebook e no YouTube. Os nossos agradecimentos aos amigos aí do interior do estado, que em Ariquemes, Guajará-Mirim, Rolim de Moura, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Presidente Médici e Cacoal cedem a partir de agora suas frequências para a transmissão em rede estadual do programa Hora do Povo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje a gente dá continuidade a a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Velho e eu recebo o Williams Pimentel de Oliveira, candidato a prefeito pelo PMDB. Mas antes de conversar com ele, eu tenho aquela conversa diária, conversa de pé de rádio aí com você. Está na hora da gente refletir a respeito de alguns assuntos. A Hora do Povo. Opinião. Meus amigos, a eleição presidencial que só vai acontecer daqui a 2 anos já começou. E caso você não tenha percebido, um fenomenal programa eleitoral que deu certo na era PT está sendo preparado para ganhar o eleitor pobre nesse momento Bolsonaro. Trata-se do Renda Cidadã, um programa assistencialista que deve turbinar mais votos lá no Nordeste, onde o culto à figura do presidente chegou a cunhar a expressão pai dos pobres quando Getúlio Vargas criou a CLT. Olha, isso é 1900 e Guaraná com rolha. Coisa estilo terceiro mundo. Para criar as bases e distribuir dinheiro para quem precisa, e isso é absolutamente necessário no Brasil, o governo, que não tem de onde tirar o dinheiro, deu um tiro no próprio pé ao anunciar um saque do Fundeb, ou seja, tirar dinheiro da educação, e concomitantemente promover um calote oficial chutando os precatórios, que é uma dívida reconhecida pelo governo e logo de pagamento obrigatório, para frente. E isso é coisa que chega beira, na verdade, a irresponsabilidade, o que fez já o mercado se agitar, com o dólar batendo essa semana 5,67 e a bolsa despencando de uma vez. E estava tudo indo tão bem, estava tudo bem arrumado aí com Paulo Guedes. Mas sabe como é que são essas coisas? Tiro no pé, todo mundo dá. A fórmula é o que se pode chamar de tempestade perfeita. Reduz-se ou limita-se o pagamento de precatórios e aí a credibilidade do governo vai para o ralo, abrindo o pior, a possibilidade de alguém começar a mexer na fila do pagamento dos precatórios e decidir quem pode ou quem vai receber antes. E isso, convenhamos, é uma janela aberta para a corrupção em larga escala. A outra é dar uma tungada no Fundeb. E aí, de novo, o desejável compromisso com a educação vai para as calendas. Como todo truque de mágica, e esse é um truque de mágica, ilusionismo, o coelho que vai sair da cartola é uma pedalada fiscal para ocultar o furo que vai ficar no teto de gasto. Ninguém venha para cá dizer que isso assim resolve e não fura. Os bem-intencionados dirão que é possível, desejável, imperioso ou qualquer adjetivo desse aí, e eu lembro que o inferno está cheio deles, dos bem-intencionados. E lembro mais, Dilma Rousseff, exceção feita à sua incompetência como gestora, que é um negócio terrível, mas ela foi derrubada, não foi pela incompetência como gestora, foi pelas pedaladas. Foram elas que deram motivo para o seu impeachment. Perguntaria o atento cidadão, e então, Léo, estamos na casa do sem jeito? Eu lembro um dito popular, só não há jeito para a morte. Para criar o gasto permanente, é preciso encontrar uma fonte permanente de receita ou eliminar ad eternum e mais 3 dias uma despesa do montante compatível com aquela nova necessidade, o que não é possível nem com o jogar os precatórios para frente e nem com a tungada no Fundeb. Mas existem soluções e pelo menos uma está aqui, madura, e eu levo para vocês aqui. Está no ponto de ser colhida. Aliás, o termo certo seria está no ponto de ser tolhida, que é um corte nos penduricários dos nababos do governo. Na discussão para o Bolsa Família 2.0, a necessidade, segundo o governo, é de 8 bilhões de reais.
mas um levantamento feito pelo Ministério do Planejamento lá em 2017 mostrou que as regalias ou esses penduricários, tipo auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio isso, auxílio aquilo, dos servidores públicos, custam exatamente 16 bilhões, ou seja, é o dobro. Uma navalha na carne, reduzindo os benefícios da metade, sem sequer mexer nos salários, e estava pronto aí, resolvido a questão do Bolsa Família 2.0 ou Renda Brasil, se vocês quiserem usar esse nome que está sendo usado aí pelo governo. Ocorre que, para você fazer alguma coisa, é preciso ter vontade e força política. E me parece que nessa hora está faltando uma das duas coisas ou as duas coisas. Isso é o que eu penso. É isso aí e vamos à entrevista. A Hora do Povo. Entrevista. Williams Pimentel de Oliveira é advogado, político com fortes raízes, sempre lembrado dentro do PMDB para disputar eleições, o que já fez, sendo bem votado para deputado, para prefeito, mas seu nome é muito mais associado à causa da administração da saúde. Foi um grande secretário de saúde municipal e um grande secretário de saúde estadual. Pimentel fez falta a Rondônia nessa pandemia. Eu não tenho nenhum pudor de falar isso. Seu estilo rápido de decisões criativas, tendo a resolutividade, que é uma palavra que ele usa bastante, como ponto principal, teria ajudado muito mesmo, sobremaneira. E isso foi reconhecido até por seus adversários políticos, é reconhecido por seus adversários políticos e até por seus concorrentes. Pimentel é o meu entrevistado de hoje, nessa série em que se apresentam todos os candidatos a prefeito de Porto Velho, e hoje a gente inaugura uma nova era aqui na nossa Rádio Rondônia. Estamos a partir de hoje com esse programa indo para o Facebook e para o YouTube. Então, você não perde nada, tudo aquilo que a gente está falando aqui vai ficar lá guardado num canto, esperando que você dê uma passadinha por lá. Se você tem alguma coisa que não gostou, você já pode passar por lá também e mandar brasa. Tá feito? É assim que são as coisas. Muito boa tarde, Williams Pimentel. Prazer em recebê-lo aqui. Muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Esse programa faz parte deste horário, é o líder de audiência, levando informações de utilidade pública, levando informações do processo democrático brasileiro, do Estado e do município de Porto Velho. Eu acho que os espaços igualitários para que a população possa reavivar projetos, possa conhecer alguns candidatos que estão pela primeira vez na disputa à prefeitura, isso tudo faz parte do processo democrático. E enriquece ainda mais a possibilidades do cidadão, do eleitor, estar fazendo uma escolha com maior segurança para os destinos, os novos rumos que precisa ter a cidade de Porto Velho a partir de 2021, tanto para continuar o tratamento da pandemia, que vai continuar existindo, porque só a vacina vamos eliminar esta doença, como também das sequelas consideradas do pós-pandemia, as crises que serão geradas. Enfim, eu estou à sua disposição, com a determinação de sempre e de uma certa forma, até muito de coração aberto, que você permite que o entrevistado ele fique aqui, fale a verdade, fique muito à vontade nesse bate-papo, como se a gente estivesse na sala de casa. E eu renovo a minha consideração, meu profundo respeito pelo homem de mídia, pelo comunicador que você é, por você ser fora da curva. Você é diferenciado, a sua humildade e a sua cultura engrandece qualquer entrevistado estar frente a frente com você. Muito obrigado, William. Foi fácil dobrar a dona Joana para ser candidato? Não, não foi. Como é que você não conseguiu trazer para vice Maiorquim? Porque vocês formam um casamento. Mas o Maiorquim, deixa eu lhes dizer, o Maiorquim é um espírito de luz, é um anjo de bondade, é um homem que faz a medicina um sacerdócio. E ele entende que a medicina é o seu lugar, a medicina é a sua satisfação corpórea, espiritual
e do dom que Deus lhe deu de ter uma mão que é um cirurgião agraciado por Deus. Então ele ficou aonde ele se sente bem, e a gente tem que respeitar no processo político o lugar que a pessoa quer ficar, quer ser feliz. E nós estamos seguindo nessa determinação, nesse foco, nessa linha de querermos prestar um serviço cuidando de pessoas, tanto ainda na pandemia, que vai continuar existindo numa cidade capital, Porto Velho, de 600 mil habitantes, quanto às sequelas das crises do pós-pandemia. E a dona Joana, foi fácil dobrar? Não. Não. Foi difícil. A Joana é uma companheira, é uma pessoa... Joana, gente, para você que está me ouvindo aí no restante do estado, Joana é a esposa do Pimentel. Não foi fácil, não. Uhum. Não foi fácil porque as duas campanhas que nós fizemos em 2016 para prefeito, tivemos 34 mil votos, e para deputado quase 10 mil, 9.984. A Joana, a gente quando não é vitorioso, a gente fica muito solitário. E às vezes até a gente não espera uma certa isolação de algumas pessoas que frequentavam demais o teu coração. Então isso às vezes deixa sequelas e a gente tem que evoluir, mas ficam marcas. E Joana foi uma pessoa que ponderou muito isso. Uhum. Mas eu falei que era um chamado. E esse chamado eu não podia me furtar diante da minha vida, diante do que eu já passei, com alguns sofrimentos, inclusive. Eu tinha que ir para esse enfrentamento, por eu entender que a minha força, a minha liderança, o meu conteúdo de experiência e a minha sensibilidade em cuidar de pessoas durante 16 anos ininterrupto, e cuidando de pessoas muitas vezes entre a vida e a morte, me habilitava, me credenciava, me credencia para ir para essa disputa. E eu estou aqui à sua frente, me colocando à sua disposição e à disposição dos eleitores, dos cidadãos de Porto Velho, da cidade que eu nasci, da cidade que eu amo. E que sexta-feira agora completa mais um ano de aniversário da criação desse município, onde meu avô foi comandante da Guarda Territorial, do território ainda, onde minha mãe com meu pai teve uma padaria, Padaria Progresso, na 7 de setembro, esquina com o quilômetro 1, uma das primeiras mercearia, padaria que teve aqui, onde a 7 de setembro era um caminhar de grama com chão batido. Então eu tenho uma história, eu tenho uma vida focada aqui. O único emprego que eu tive, Léo, foi ser funcionário público. Foi ser funcionário público. Desde 78, quando era território, até hoje, é o único emprego que eu tive. Então eu me orgulho, me sinto capacitado, me sinto preparado. Eu não me sinto um experimento, nem um rosto bonito que quer ter o poder para ter o poder. Eu me sinto com uma missão de querer me doar. E você é uma pessoa que eu posso invocar democraticamente, e me critique se eu estiver errado. Eu sou chamado, não é pela minha beleza, não é pelo meu peso, não é pela minha qualquer outra qualidade que não seja a capacidade de transformação, de inovação. Eu pego uma situação recolhida, maltratada, e eu deixo muito melhor quando eu saio. Eu deixei no município por 2 vezes, secretário de saúde 8 anos, mais 2 de administração. Eu trabalhei na prefeitura, que eu quero ser prefeito, 10 anos. Eu conheço a máquina da prefeitura, conheço a procuradoria, a controladoria, a superintendência de licitação, conheço a CEMOB, conheço a CEMUSB, a limpeza urbana, eu conheço os problemas da cidade. E que me incorporou ainda mais esse conhecimento nas reuniões de casa em casa, debaixo da mangueira, nos alpendre, no fundo do quintal, nas edículas, na bacia leiteira, nos bairros da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Norte, em União Bandeirantes, na Ponta do Abunã.
ouvindo as reclamações e cataloguei um plano de governo. E esse plano de governo de 16, Léo, ele está praticamente as mesmas soluções das mesmas reclamações que hoje persistem. Acrescido o fator da pandemia, acrescido as sequelas que a pandemia está trazendo. Nós estamos ao meio-dia, 16 minutos. Eu fecho esse primeiro bloco e volto no segundo bloco com o Williams Pimentel e fazendo a seguinte pergunta. A eleição municipal de Porto Velho tem hoje 15 candidatos. Eleição sem coligação, sem convenção, sem povo, campanha sem formiguinha. Uma eleição completamente atípica, sem aperto de mão, mas tem o dinheiro. Será que foi isso, o fato de ter financiamento público, que fez com que proliferassem tantas candidaturas? Você me responde isso aqui, porque depois eu quero entrar nessa linha de programa que eu acho que isso aqui é apenas uma questão de tentar entender o que está acontecendo. 12 horas mais 20 minutos, o William Pimentel é o convidado de hoje de A Hora do Povo. Financiamento público, será que foi isso que fez com que proliferassem tantas pessoas em busca de um partido quer? Aí você vai. Eu acho que esse foi um dos fatores, porque veio a garantia pouca, porque para o custo da campanha que todo mundo estava acostumado, que todo mundo ficou habituado, o recurso ainda são poucos. Mas eu entendo que foi uma forma de incentivar mais a disputa, mais o surgimento de pretensos e com vontade alguns candidatos de ser gestor, ser executivo, ser legislativo, vereador. E isso aumentou muito o número em todo o país, né? Nós temos para mais de 600 candidatos a vereadores em Porto Velho e nós temos 16 candidatos a prefeito. 15. Um saiu. 15, desculpe, você tem razão. O Rui Mota, que seria candidato, foi apoiar o Vinícius. Então eu entendo que esse processo é um processo que gerou esse número de candidatos e que agora até a comunidade, o eleitor, entender as propostas de 15 candidatos vai ser difícil. Até porque o tempo é curto, né? O tempo é curto, 45 dias de campanha. A visibilidade da campanha será por rede social, porque a pandemia ainda existe, persiste. Nós não vamos poder ter reuniões de 50, 60 pessoas dentro de igreja, em auditórios, na casa das pessoas. Então ela terá muito foco na rede social e nos programas de televisão. Antes de entrar em outras... No seu programa de governo, eu queria lhe fazer uma pergunta que não precisa ser muito demorada, mas aproveitando essa sua experiência na área de saúde, larga experiência na área de saúde, é bom que se diga, o que você acha que deveria ter sido feito nessa pandemia e que não foi feito? E o que foi feito e que não deveria ter sido feito? Primeiro, uma unidade de um comitê de crise único entre Estado e município capital. Uma união de esforços. O que se percebeu foi um verdadeiro combate, um verdadeiro embate de ideias, de querer ter seu ator principal. E isso, o cidadão, o usuário, o doente com o infectado, ficou nesse meio desta confusão. Era para ter sido feito a rede básica e os pronto atendimento e as UPAs que eu inaugurei da Zona Leste e da Zona Sul, ter feito o diagnóstico e em seguida dar o kit de tratamento e acompanhar a evolução, já que a doença do 10º dia ao 14º é que tem os fatores complicadores de agudamento, levando, na maioria dos casos, nesse período, a internação em leito clínico e posteriormente agravando em leitos de UTI. Então, essa unidade de referência, município, eu trato até aqui. Estado, quando você tiver paciente necessitando internar, passa para mim, para esse hospital, para esse. Eu acho que isso demorou, eu acho que isso não teve harmonia, eu acho que isso não teve uma unidade única de pandemia, de controle, de gerenciamento, de comando na crise. E nisso teve pessoas que foram
vítimas desse processo. Propostas para Porto Velho. Aí você pode escolher o tema que você quiser. Então vamos começar pelo primeiro, que é o seguinte: vai ser um ano de vaca muito magra, 30% da arrecadação deve cair. Nós vamos ter hoje já temos 3,8% de desemprego no Brasil, e isso afeta Porto Velho. E apesar da gente de Porto Velho estar num caminho diferente do Brasil, mas isso vai afetar bastante o fundo de participação dos municípios, a arrecadação enfim, tem muita coisa que está girando nisso aí. Eu queria que você falasse a respeito de finanças, administração, controle de gastos e arrecadação. Ok. Bom, primeiro, finanças. Nós temos desemprego primeiro. Vamos lá. Ok. A questão do desemprego. Eu estou falando 13,8 milhões de desempregados, mas tem ainda os desalentados, que são aqueles que deixaram de procurar. Perfeito, perfeito. Qual que é a ideia? É nós termos um foco principal na assistência social, formando uma rede de proteção para gerar emprego e renda para essas famílias desassistidas. De que forma? Nós teremos o Banco do Povo, nós vamos injetar um dinheiro no Banco do Povo para ampliar e diminuir exigências para financiamento para o trabalhador informal, a dona de casa, o homem que também faz o trabalho informal, tanto o homem quanto a mulher, para que possam gerar renda, às vezes, dentro de casa ou no trabalho informal, financiando de R$500 a R$5.000 para esse público. 2, nós vamos trabalhar com capacitação nas regiões. Nós vamos trabalhar com a subprefeitura da Zona Leste, subprefeitura da Zona Sul, da Zona Norte e Zona Central. Dentro da subprefeitura de cada conjunto de bairros, nós vamos ter uma parceria com a Fiero, a FEComércio e a Associação Comercial para identificar o diagnóstico das empresas instaladas e qual a necessidade dessas empresas em reposição de mão de obra. E a prefeitura, através da capacitação, da necessidade desse diagnóstico, vai fazer treinamento. Mecânico de moto, padeiro, chapeiro, garçom, porteiro de condomínio. Então nós vamos trabalhar focado em cursos de aperfeiçoamento, de capacitação, direcionando para a garantia de emprego da necessidade real, em parceria com esses órgãos da entidade civil organizada do sistema de comércio. 3, nós vamos trabalhar ainda com uma rede social de proteção a essas famílias na questão da segurança alimentar. Vamos pedir para o governador que nos repasse o restaurante da Zona Leste, inaugurado pelo ex-governador, hoje senador Confúcio Moura, que passe a responsabilidade para o município e nós reabrirmos aquele restaurante da Zona Leste, que chegou a fornecer diariamente 1.000 refeições diárias a um preço simbólico de R$1. De muito boa qualidade de alimentação. Fui lá para testar. Várias vezes também eu fui. E nós vamos reabrir um outro restaurante popular na Zona Sul. Então nós vamos ter 2 macro-regiões de bairros com um outro aparato social para nós ajudarmos numa maior assistência da segurança alimentar. Então nós vamos ter esse tripé e tudo envolvendo a saúde como todo. Porque o que aconteceu agora, Léo? A saúde, ficou comprovado que a saúde é tudo. Sem saúde nós não somos nada, verdadeiramente. Uhum. A saúde nos trancou em casa, a saúde nos deu depressão, mexeu com a nossa saúde mental, a saúde mexeu com a nossa felicidade, a vontade de viver, a saúde nos afastou de amigos, de família, a saúde fez nós perdermos emprego, perdermos renda. Então a saúde gerou agora a grande sensação e a sensibilidade do poder que é a saúde e como é sem ela. Por isso que o nosso plano de governo está galgado na saúde para todas as demais outras ações que mexam, que precisem, que necessitem serem atuadas para melhorar a vida do cidadão. Aí a finanças. A finanças nós entendemos que nós temos que fazer uma gestão onde nós temos que identificar 1,4 bilhão, que é o orçamento da Prefeitura de Porto Velho, onde só se arrecada 300 milhões de impostos, taxas, tributos,
dentro da própria arrecadação local e o IPTU. Só 300 milhões. Nós somos dependentes do fundo de participação do município em 1 bilhão e 100, somado com 300 milhões de arrecadação própria, o município tem 1 bilhão e 400, onde 50% disso é para pagar a folha de pagamento de 12 mil servidores, onde nós temos só 50 milhões que sobram de investimentos. Então nós temos que lutar para otimizar, modernizar a prefeitura, para que possamos diminuir o esforço da mão de obra do servidor público e melhorarmos a qualidade da prestação de serviço da prefeitura, onde um alvará não pode demorar 6 meses para sair de uma obra, quando o alvará sai, a obra está pronta, onde um empresário não pode demorar 6 meses para tirar uma licença de funcionamento. Enfim, a prefeitura tem que ter uma eficiência, tem que ter uma modernização, tem que ter uma automação, como fizemos na saúde do Estado. Como nós trazemos essa experiência. Então nós vamos trabalhar nessa linha. A questão de controle e transparência. Nós vamos voltar a nomear o controlador geral do município, que tiraram a conquista que era de carreira, do quadro, para botar uma pessoa de fora do quadro. Nós defendemos que a controladoria é um parceiro da prefeitura na transparência, no acompanhamento da despesa, na contribuição da prevenção para diminuir falhas. Vamos voltar a esse processo da transparência. E um detalhe, Léo, dentro das subprefeituras, nós vamos criar conselhos comunitários nas subprefeituras e de 4 em 4 meses nós vamos estar dentro das subprefeituras com todos os secretariados no conjunto de bairros fazendo uma prestação de conta para a comunidade. Quanto gastou, quanto recebeu, para onde foi o dinheiro, porque não se governa mais uma cidade de 600 mil habitantes sem descentralizar o poder, sem ter a participação da sociedade no que o prefeito está fazendo, para que ele está fazendo, como está fazendo e por que não fez. Eu vou lhe pedir mais um minutinho, a gente, para fechar esse bloco aqui, eu gostaria de fazer aqui agora, vamos falar de saúde? Vamos. Nesse próximo bloco? Vamos lá. 12h, 31 minutos. William Pimentel é o meu convidado de hoje e o tema agora é saúde. 15 minutos para a gente falar a respeito dela. 12h, 34 minutos. O programa Hora do Povo está fazendo essa série de entrevistas com todos os candidatos a prefeito de Porto Velho. Eu converso hoje com o William Pimentel, que me fala agora a respeito de um assunto que ele conhece bem, saúde. O que é preciso fazer? Porque o desenho a gente já tem, é tripartite, a gente tem que receber dinheiro do governo para fazer uma parte, a parte da prefeitura é aquela que exige maior esforço braçal, e você não vai receber dinheiro para fazer aquilo que seria o melhor, que seria a média complexidade, média e alta complexidade. Como você conhece das duas, já esteve dos dois lados da questão, tá aí. A saúde do município, ela é talvez a mais barata, mas ela é a mais abrangente, porque ela tem que ter um olhar na saúde, não da doença, que é a prevenção. E isso representa o município atuando de forma eficiente, de forma resoluta nas unidades de saúde localizadas nos bairros, com as equipes de saúde da família. 80% dos problemas de saúde pública podem e devem serem resolvidos no posto de saúde, no bairro do cidadão. O que é isso? É a mulher ter a garantia das 6 consultas do pré-natal, é o homem ter o acompanhamento na faixa etária de ter diabetes, hipertensão, ter o controle, é a mulher na idade fértil fazer o preventivo periodicamente contra o câncer de colo e de útero, que o câncer que mais mata nossas mulheres em Rondônia e Porto Velho não é o de mama, é o de útero. Em São Paulo, Paraná, Santa Catarina é o de mama, Rondônia é o de útero. Bom, e você ter as doenças transmissíveis, você ter o controle e trabalhar para que essas doenças transmitidas sejam cortadas, suspensas, bloqueadas, como hanseníase, como a dengue, como a malária, como a chikungunya, como o próprio Covid também.
Então, quando você tem essa rede trabalhando de prevenção, acompanhando as doenças respiratórias do idoso, você tendo esse acompanhamento peso versus nutrição da criança até o 5º ano, acompanhando o completo esquema de vacinação da criança, da mulher, do homem, você tem 80% de cobertura de proteção. 20% é o que vai para os hospitais para serem tratados, internados ou operados, e é o que vai para a porta da emergência do João Paulo ou das UPAs. Então essa organização tem que voltar. Quando eu lembro a você, quando nós inauguramos as 2 UPAs da Zona Sul e da Zona Leste, que já tínhamos transformado o José Adelino lá no Ulisses Guimarães num pronto atendimento 24 horas, com raio-x 24 horas, laboratório 24 horas, pediatra 24 horas e clínico geral 24 horas, atendendo toda aquela comunidade. E o Ana Adelaide? E o Ana Adelaide, com 6 médicos, atendendo a parte central e a parte da Zona Norte. E as 2 UPAs na Zona Sul e na Zona Leste, com 6 médicos cada uma, atendendo em média 600 pessoas por dia, com laboratório, dentista de plantão 24 horas, nebulização, raio-x, internação até 24 horas pré-hospitalar, com o esquema de entubar o paciente, estabilizar uma situação mais grave até ele ser removido com segurança para o João Paulo. Tudo isso existia. E todo esse serviço foi organizado pelo Hospital das Clínicas, o INCOR, o Instituto do Coração de São Paulo, sob o comando do Dr. Sérgio Timmerman. Então nós fizemos esse trabalho, fizemos esse por 2 vezes. Fizemos 4 anos e posteriormente fizemos mais 4, 8. E vamos agora, como prefeito, reconstruir, refazer, colocar para funcionar como nós já colocamos, como nós colocamos para funcionar o Estado. Ah, mas o que tu fez no Estado? Tu pode me perguntar, ou um ouvinte pode perguntar. O base, nós aumentamos em 4 salas cirúrgicas, colocamos transplante de rim, transplante de córnea, cirurgia bariátrica, cirurgia urológica, fizemos a nova psiquiatria, que você, quando trabalhava na Record, aquele Copanax, fazia matérias horrendas sobre a psiquiatria, que era homem com mulher, os colchões dentro dos vasos sanitários, uma podridão imensa, aquilo me revoltou, eu fui para dentro da psiquiatria e determinei, esse assunto terminou hoje aqui. Construímos uma nova psiquiatria humana e gerou nessa psiquiatria a residência de médico psiquiatra. Hoje a nova psiquiatria do base que eu construí, que eu inaugurei, que eu entreguei, está formando médicos psiquiatras sob o comando do Dr. Ivo, que é prova testemunhal. Colocamos tomógrafo novo no base, tomógrafo novo no João Paulo. Colocamos a hemodiálise dentro do base, com máquinas francesas de última geração, onde o paciente que estava internado no base ou no João Paulo tinha que sair para uma clínica particular de ambulância para dialisar, já que seus rins não funcionavam. Isso tudo é sensibilidade humana, é saber fazer, tomar atitude. Desagradei alguns, desagradei e assumo o papel, como eu sei que vou desagradar alguns, também sendo gestor do município, em favor da coletividade, do maior número de pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não chegou a ser cotado? Porque quando a campanha do Maurão naufragou, o MDB se voltou para dar apoio ao atual governador Marcos Rocha. Você não chegou a ser cotado para ser secretário de saúde naquela época? Não, uma pergunta. Deixa eu lhe dizer. Eu acho que o atual governador eleito, que foi nosso colega secretário, que nós fizemos vários trabalhos juntos, aliás, ele como secretário de Justiça. Por 2 vezes, né? Não. Ele como secretário de Justiça, eu como secretário de Saúde, eu trabalhei muito em parceria com ele sobre o sistema da saúde prisional. Foi um colega de trabalho. Então eu entendo que isso, o governador, quando ele se elege, ele tem uma filosofia de trabalho, ele tem uma política que ele quer adotar e ele tem que ter liberdade de escolha. Liberdade de escolha. E dessa forma, eu entrei, inclusive,
com meus pedidos de afastamento, justamente para que possa não ter nenhum tipo de complicação de que a gente quer sobrepor ou quer tirar brilho de quem quer que seja. Não é nada disso. Nós queremos é trabalhar. Eu nunca fui muito de uma linha de querer me promover. Não, eu quero que o reconhecimento do meu trabalho exista, mas eu fiz a entrega. Eu tenho a comprovação de que eu melhorei a vida das pessoas, que eu ajudei a salvar vidas, como um trabalho que você sempre elogiou, o SANDE, o Serviço de Atendimento Médico em Casa, com cama, colchão, porta-soro, bala de oxigênio, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, atendendo 350 pessoas, tirada do hospital em casa. Isso é um trabalho social de uma magnitude... Tem um amigo que está utilizando o SED hoje. Olha aí. É o Sandy. É. Tá utilizando hoje. A bala de oxigênio está indo todo dia lá para casa dele. Olha que maravilha. Tá passando um momento não muito bom. Amém. Está lá. Amém. Graças a Deus tem isso aí. E não teria condição de ser de outra forma. Eu queria que você falasse, ainda nós temos aí 3 minutos. Você falou aqui de geração de emprego. Não, para esse tema. Tá. Geração de emprego e alimentação. E eu queria que você falasse sobre a agricultura em 3 minutos. Perfeito. A agricultura, nós temos que fazer com que o pequeno agricultor, o agricultor familiar, ele tenha uma linha de produção maior, que ele produza mais, mas com a garantia de venda do produto. Então nós vamos incentivá-lo, procurando ter uma parceria para ele pegar as áreas degradadas e ele ter o calcário para ele melhorar o plantio, a qualidade da terra, aumentar a plantação, gerar mais produtos para venda com valor agregado, com melhor qualidade. Nós comprarmos parte desses produtos agrícolas gerados, tanto para merenda escolar, quanto para outras áreas sociais do governo municipal, e nós trabalharmos defendendo os produtos produzidos no município para o nosso próprio mercado de consumo local. Nós pretendemos trabalhar na criação de uma defesa conjunta, com uma parceria privada, de um SEASA vir para Porto Velho, para nós fomentarmos uma linha de uma produção maior, de uma venda maior, e traz a consequência da prosperidade para o agricultor, o agricultor familiar, o produtor. E uma outra coisa, ele quer produzir mais, mas ele não tem uma assistência, uma orientação. Nós temos que fechar um entendimento com a Emater, que existe para isso, e nós trabalharmos de ter uma assistência mais permanente. E se a prefeitura tiver que contratar engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, para dar assistência a essa população, como eu vi agora na Ponta do Abunã, Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã, sofrendo, produzindo na marreta, como guerreiros aqueles produtores, produzindo grãos, produzindo café, como eu fui naquela propriedade de 100 hectares de café, irrigada, um trabalho maravilhoso, e como aquela existe centenas. Porto Velho, ela é um berço de riqueza. O que o município tem que fazer é induzir, ser uma mola propulsora, e condições o município tem que priorizar. E a agricultura será. Tanto é que nós vamos ter uma nova organização da recuperação dos 7.000 quilômetros das estradas vicinais para o escoamento da produção. A Semagric tem que cuidar exclusivamente do fomento à produção, do aumento à produção, da assessoria e da proximidade com o produtor, porque o alimento, ele gera benefício para todos, inclusive para diminuir a fome de quem mais precisa. Só para tirar uma dúvida, e as estradas ficariam com quem? Nós estamos discutindo a questão de uma nova forma de que essas estradas que precisam serem anualmente recuperadas, ela tem uma linha independente, ela tem uma outra forma de serem cuidadas. 12h45, eu vou para mais um intervalo, vamos conversar no último bloco aqui a respeito de educação e falamos aqui de regularização fundiária urbana e rural. Vamos embora. 12h48, é interessante, esse ano a gente não vai poder fazer, em função do enorme número de pessoas, a gente não vai poder fazer o debate, nem nós aqui, nem Pimenta Bueno. Pimenta Bueno só tem
um candidato, então vai ser, ele fala e ele retruca. Bom, vamos lá, nós temos dois assuntos aqui para tratar: educação e regularização fundiária urbana e rural. Eu ia tocar aqui em mobilidade urbana, mas eu acho que não vai dar tempo, então vamos nessas duas aqui. Bom, nós vamos priorizar a educação. Nós entendemos que o tripé do nosso plano de governo, ele vem saúde, é tudo, e dali desemboca para as ações emergenciais da educação, assistência social e todas as outras ações que a população, a comunidade está clamando por solução. E a educação é um problema. Nós temos que começar por uma reorganização, uma reestruturação das escolas para ter a garantia da higiene primária, para poder dar tranquilidade tanto aos professores quanto aos nossos alunos e aos pais terem a segurança. 2, nós vamos fazer conectividade dentro das escolas. Vamos colocar a internet em todas as escolas para o novo normal da educação que é preciso. 3, nós estamos discutindo com equipe já de professores, técnicos, e estamos com uma grande consultora nos orientando o novo método híbrido que nós teremos que ter enquanto nos sai a vacina. Porque tudo só vai voltar ao normal 100% com a vacina. E depois de algum tempo de vacinado, exatamente, né? Exatamente. Isso. Então isso ainda vai o ano todo, o ano que vem. A vacina deve chegar em julho, agosto, e nós vamos ter que fazer uma grande defesa como guerreiro em defesa do município para fazer com que o Ministério priorize o estado de Rondônia, que está no meio da Amazônia. Ele tem que respeitar Rondônia e Porto Velho. E nós vamos lutar por isso. Então nós vamos ter que ter o componente da tecnologia à disposição do aluno e do professor. E vamos ter que ter capacitações continuadas para esse professor manusear, se atualizar e ter o prazer de trabalhar com a ferramenta tecnológica diante do novo normal. E vamos ter que ter uma linha emergencial. Como será o retorno? Será para os alunos segunda uma turma de 20, terça a outra turma de 20, quarta volta de novo a primeira turma e outra parte vai ser em casa até nós podermos ter a tranquilidade, ou vai ter que ser na escola no momento emergencial, onde nós teremos uma estrutura de uma organização de computadores para fazer a aula que vai estar fora do cronograma presencial, no sistema híbrido, no sistema de um laboratório. Enfim, é preciso enfrentar a crise da educação como prioridade. E nós estamos trabalhando em sintonia com o senador Confúcio Moura, que já está defendendo no Senado e está em discussão uma lei nacional onde terá que ter investimento na área de informatização, da tecnologia da informação, para poder o novo normal, esses alunos terem a garantia do ensinamento infantil, que é obrigação do município, e do ensino fundamental. O professor será a mola mestre. A área do território da escola será altamente democrática. Nós queremos que o diretor tenha respeito e seja respeitado por todo o corpo que trabalha na escola, como pelos pais e responsáveis por nossas crianças. Então nós vamos adotar um sistema de priorização na área da educação, com toda a linha, e queremos trabalhar com técnicos que saiam de dentro da escola, que saiam de dentro da sala de aula, para que a gente possa aproximar ao máximo as soluções diante da realidade vivida. Não é do pensamento do prefeito, do pensamento do secretário. Nós queremos ter uma realidade que possa ser colocada em prática. Hoje ainda tem ar-condicionados comprados há 8 anos atrás no chão, porque não fizeram uma subestação elétrica para poder colocar os ar-condicionados para funcionar. Por que não fizeram já a colocação de placas de energia solar que não tem, e é uma energia renovável, uma energia limpa, só para atender esses ar-condicionados? Porque uma subestação custa 280 mil
puxando energia elétrica do sistema de geração do distribuidor local? Em 6 minutos, regularização fundiária urbana e rural. Regularização... E se tiver tempo, passa ali na questão da mobilidade urbana. A regularização fundiária sempre foi uma plataforma do meu sonho, da minha visão de diminuir sofrimento da população. Tem pessoas aqui na zona urbana, dos bairros, que moram há 30, 40, 50 anos, só tem a posse, um documento precário, não tem a titularidade definitiva, o domínio, que é a escritura pública. Bairro Nacional. Nós temos que lutar para que se resolva. Agora, sabe por que não resolve? Porque uma hora dizem que é da União, outra hora dizem que é do Estado, outra hora dizem que a matrícula do Estado passou para o município. Por que não nós fazemos um comitê de solução do problema com a participação da União, do INCRA, do Estado, do setor de patrimônio e do município da regularização fundiária? Nós vamos criar um setor de regularização fundiária específico para isso. E nós queremos trabalhar com o apoio do ex-juiz, Dr. Marco Antônio, que é nosso vice-prefeito, meu irmão de loja, dentro de uma articulação com a Corregedoria do Tribunal de Justiça, para flexibilizar taxas cartoriais para a primeira escritura pública social desse ocupante que nunca teve uma propriedade. E a mesma metodologia na área rural, para poder fortalecer esse pequeno e médio agricultor dentro do setor produtivo que nós queremos ampliar, para que ele possa pegar um empréstimo, para que ele possa dar a garantia. Ele quer crescer, ele quer produzir e ele não tem a condição de buscar um financiamento porque ele não tem a garantia real. E o que está faltando? É nós trabalharmos nisso, trabalharmos de forma parceira. Não se administra Porto Velho sem parceria. Não se administra Porto Velho com os problemas que existem sem nós trabalharmos agregando valor, agregando pessoas que sabem de determinados assuntos mais do que a gente. É isso, Léo. Mobilidade urbana. E vamos falar aqui de tudo. Vamos falar do busão. Vamos. Mobilidade urbana, você sabe, nós temos uma licitação que ora tá numa liminar do STJ que pode funcionar, ora não está, e agora parece que vai entrar os ônibus que estão aí, 40 ônibus, dia 2 de outubro, numa solenidade grande que estão querendo fazer, colocando os ônibus para funcionar. Nós temos que trabalhar remontando essas linhas de ônibus e ao remontar essas linhas de ônibus, nós temos que priorizar o asfaltamento dessas linhas de ônibus, das ruas dessas linhas de ônibus, dos corredores. Nós temos que ter a segurança para o nosso usuário do transporte coletivo, que é o transporte mais econômico e que tem a ver com a melhoria do meio ambiente, com a poluição, que ele tenha garantia dos horários para ele chegar no trabalho por cumprimento da sua obrigação e o cumprimento do horário também para estudar os alunos até a noite, quando eles fazem às vezes trabalho durante o dia, ainda estudam à noite. Essa questão da mobilidade é fundamental. Se não fosse os táxis compartilhados agora, as pessoas estavam trancadas dentro de casa, não só pelo Covid, porque não tinha o direito de ir e vir, porque não tinha como sair de casa. Então você veja bem, nós temos que reordenar isso, nós temos que ter uma modificação de conceito do transporte coletivo. E é isso que nós temos que fazer. As ciclovias é outro aspecto de mobilidade urbana que nós queremos incentivar. Você sabe que o mundo todo hoje, de um ano para cá, teve um acréscimo na venda, na comercialização de bicicleta em mais de 40%. Graças a Deus para a nossa Cairu aqui. Que é local, né? É verdade. Uma indústria de Rondônia, em Pimenta Bueno, que está liderando o processo mundial de fabricação e venda, comercialização de bicicletas. Isso mostra a potência de Rondônia, que eu defendo. Então nós temos que ter também o calçamento para os nossos cadeirantes, as pessoas andarem com segurança nos espaços públicos da calçada e não andando no meio da rua para ter acidentes de trânsito. Você sabe que nós temos acidentes de trânsito, às vezes, totalmente evitáveis. Nós temos que trabalhar nisso, nós temos que trabalhar
com toda essa linha de olhar a cidade do futuro. Porto Velho precisa ser pensada com inovação do futuro. E para isso tem que ter vontade, determinação, experiência e controle da situação. 12 horas e 59 minutos, 15 segundos, 45 minutos para você fazer aquilo que faz todo candidato que está querendo ganhar a eleição. Eu quero agradecer primeiro a você pela oportunidade. Eu quero agradecer a todos vocês por ter me ouvido, o meu entusiasmo, a minha força de querer cuidar da cidade que eu nasci. Desejar para minha cidade, para todos nós que moramos aqui, a cidade que eu nasci, a cidade que eu tenho meus filhos, que a minha esposa é daqui, que eu tenho minha neta Marina. Desejar a todos vocês um feliz aniversário para minha cidade, que nós continuamos a amar essa cidade, a revigorar e pensar nela, no pertencimento. A cidade nos pertence, por isso que nós temos que zelar por ela. E diante do propósito e a determinação que eu transpasso para vocês, que eu abro o meu coração, eu quero pedir a oportunidade e o voto. Vote Pimentel 15. Saúde é tudo. 13 horas em ponto. Obrigado, Pimentel. Foi um prazer recebê-lo aqui. Amanhã, ao meio-dia, se for assim a vontade de Deus, eu estarei aqui para mais um programa A Hora do Povo. Desejando a todos vocês aqui uma tarde muito feliz e um encontro então amanhã. Quero lembrar que a partir de agora, de hoje, o programa A Hora do Povo fica disponível no YouTube e no Facebook Rádio Rondônia. É somente acessar e a gente vai ficar muito feliz que você faça isso. Fazer as suas críticas, enviar suas sugestões, enviar para cá para nós um pedido de pauta, o que quer que você queira. Que entrevista você gostaria de ter? A gente vai buscar e oferecer aí para você. Muito boa tarde, fiquem com Deus, tchau, tchau.